Bom, hoje nós vamos meditar na palavra de Romanos 10, 17. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo, através dela, a pregação é realizada, e a partir disso, a fé vai crescendo, vai surgindo nos nossos corações. Eu vou ler a partir do 14, porque eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho mais. Então, a partir do 14, a gente lê: porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Paulo é quem escreve essa carta aos Romanos, e a gente sabe que Paulo foi um pregador muito ousado, um pregador que percorreu longas distâncias para falar de Deus. Ele começou a sua história perseguindo os cristãos, mas depois ele foi arrebatado pelo Espírito Santo, e Jesus mostrou que ele estava perseguindo justamente a ele, a Cristo, os que serviam a ele. Paulo mudou totalmente de rota. Paulo passou a pregar da mesma maneira que ele fortemente perseguia Jesus, ele passou a pregar o evangelho com alma, a ponto de ser preso. E é justamente a respeito disso que Deus vem falar conosco, de como nós precisamos levar essa palavra de Cristo aos nossos irmãos, de como nós precisamos pregar essa palavra de Cristo, para que a fé possa crescer nos corações. A fé é um dom, ela vem através do Espírito Santo. Quando nós passamos da condição de criaturas a filhos amados de Deus através do batismo, o Espírito Santo vai nos conceder esse dom da fé. Na crisma, nós vamos ter um reavivamento desse Espírito Santo, mas nós precisamos falar de Cristo. Nós precisamos pregar a palavra de Cristo. Porque é como Paulo disse a partir do versículo 14. Como é que as pessoas vão invocar aqueles que eles não conhecem, aqueles em quem eles não têm fé? Como é que eles vão crer em quem eles não ouviram falar? Então, nós precisamos falar de Deus para que outros possam conhecê-lo. Hoje a Andréa falava das maravilhas, de algumas coisas que ela se lembrou, que o Espírito Santo suscitou no coração dela, de fatos que Deus realizou, de bênçãos que Deus concedeu a ela, e com certeza Ele concedeu a todos nós. Então, esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso, bondoso, amoroso. Ele é um Deus todo especial, o único Deus, e que nos enche de bênçãos, de graças. Então, nós precisamos falar disso aos nossos irmãos. A nossa fé em Deus, a fé naquilo que Ele é, naquilo que Ele é capaz de fazer, precisa ser falada a outros. Padre Marcelo diz que a fé precisa ser ensinada, e realmente a fé precisa ser ensinada. Ela precisa ser apresentada aos outros. Porque muitas vezes eu me lembro de uma colega que eu tinha num curso de inglês, que uma vez o professor pediu para nós falarmos a respeito de alguma coisa, eu já não me lembro qual era exatamente o tema, e esse tema eu acabei falando de fé. E aí ela, depois que terminou a aula, ela virou para mim e falou assim: eu queria conhecer esse Deus de quem você falou, porque eu sou católica, mas eu nunca vi esse Deus que você falou. Porque quando a gente fala de Deus com a alma, o outro quer conhecer quem é aquele Deus. Esse Deus em quem a gente acredita, esse Deus em quem a gente coloca a nossa esperança. Deus diz que nós vamos vencer as nossas lutas com os joelhos dobrados e os olhos nele.
e que ele ouve as nossas súplicas, que a gente precisa fazer o que ele diz, que a gente precisa estar com fé, rezando de joelho dobrado, com os olhos nele. E a gente precisa falar dessa fé para os nossos irmãos. Todos nós somos pregadores. Não se enganem que são pregadores só os que vêm aqui falar para vocês. Não. Todos nós somos pregadores. Pregadores na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, na rua, onde nós estivermos, nós somos pregadores. Nós precisamos falar da fé, desse Deus maravilhoso. A Bíblia tem, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, inúmeras coisas que Deus foi fazendo por nós. Mostra toda a grandeza dele, mas mostra também as graças e bênçãos que ele foi derramando sobre nós. Quer dizer, algumas delas, porque são muitas, com certeza. Então, Deus criou o mundo. Deus fez o seu povo vencer inúmeras guerras, inúmeras batalhas. Quantas e quantas vezes a gente vê na Bíblia que o povo de Deus estava num número muito menor e orando, acreditando naquele impossível. A graça aconteceu, eles venciam essas batalhas. E o Senhor vai mostrando a Arca de Noé, aquela arca passando por toda aquele dilúvio, a sarça ardente, Moisés vendo uma planta que ardia, mas não queimava. Todos esses são exemplos de milagres, de prodígios, a abertura do Mar Vermelho, o maná que lá no deserto caía para aquele povo que não tinha o que comer, a água que fende da rocha, que vem da rocha fendida, para saciar a sede do povo. Então, Deus vai concedendo milagres, prodígios. O próprio nascimento de Jesus. Maria é uma mulher que concebe sem ter conhecido homem algum. Jesus, quando vem, vai realizando inúmeros milagres, inúmeros prodígios. A ressurreição de Lázaro, a própria ressurreição de Jesus, que é impossível para os seres humanos, mas é possível para Deus. Então, Deus, do princípio ao fim, na Bíblia, vai falando de todas essas maravilhas. No Apocalipse, nós, com a graça de Deus, teremos a chance de participar do juízo final. O Senhor diz que os santos terão as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós poderemos ser purificados, porque só pela graça de Deus é que nós podemos ser purificados. Então, hoje nós somos convidados a falar da nossa fé. Onde nós estivermos, nós precisamos falar de Deus. Nem todos vão ouvir, como a própria palavra diz, mas nós precisamos falar de tudo que nós acreditamos, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Muitas vezes, nós fazemos os nossos pedidos a Deus como se ele fosse cada um de nós. O que eu quero dizer com isso? Que a gente, às vezes, pede a Deus apenas pensando no tamanho do problema. E se esquece que ele é muito maior do que o problema. Porque quando a gente foca em Deus, a gente consegue ver o tamanho da sua capacidade de resolver aquilo. Às vezes, uma situação de um vício, uma droga, alcoolismo. Se a gente pensar apenas no que a gente está vendo, o indivíduo drogado, o alcoólatra que não consegue sair, bebe dia após dia, cai no bar, se a gente pensar só naquilo, a gente não vai conseguir ver o poder de Deus. Então, a gente tem que apresentar o problema para ele, confiando que ele pode resolver. Uma doença grave, uma situação difícil, até uma situação como a do nosso país, que às vezes a gente encontra tantas dificuldades. A gente não pode perder a esperança. A gente não pode olhar para o tamanho do problema, a gente tem que olhar para o tamanho do nosso Deus. E é sobre isso que nós precisamos falar. Apoiados na palavra de Cristo, nós precisamos pregar essa fé que precisa chegar a todos os cantos da terra, como Paulo ia a lugares distantes, e olha que naquela época não tinha avião, não tinha trem, Paulo ia a pé, a cavalo, de navio, mas ele precisava falar de Cristo. Cristo queimava no peito de Paulo com tanta força que
que ele tinha que falar para multidões, enfrentar cadeia, ele precisava falar de Cristo. E é isso que tem que acontecer conosco. Nós somos os pregadores dessa época, nós somos os cristãos dessa época, e nós precisamos falar da nossa fé. Falar das coisas, relatar coisas, como a Andréia disse, como a Elaine, como todos nós, a gente vai lembrando. Quando a Andréia falou, eu me lembrei de um fato, eu era uma criança indo para a escola, e na hora que eu fui atravessar uma estrada que era em frente à minha casa, eu quase fui atropelada. Mas naquele momento eu senti como se alguém me puxasse. Hoje eu entendo que foi meu anjo da guarda que me puxou. E o carro passou rentinho em mim, que eu cheguei a sentir o vento do carro. Deus tinha uma história para mim ainda. Então não era a minha hora de morrer. Então o Senhor vai fazendo essas coisas e nós precisamos contar isso para os outros, falar da nossa fé. Porque quando a gente fala, quando a gente testemunha, o testemunho vai arrastar muitas pessoas. Então, hoje o Senhor vem nos convidar a falar da nossa fé, a falar para os nossos irmãos e irmãs quem Ele é. Como o nosso Deus é poderoso, como Ele é o Deus do impossível, Deus de milagres, de misericórdias. E nós precisamos ser esses pregadores, que com ousadia, como Paulo fazia, nós devemos com essa ousadia falar de Deus aonde estivermos. Mostrar aos outros a fé que nós temos. E que a nossa fé seja aquela que suplica por milagres. Não importa o tamanho do milagre. Que a gente suplique confiando que Deus vai agir por nós. Porque Ele age. Ele age, Ele realmente vem o socorro daqueles que confiam nele. Então, vamos levar essa palavra para a nossa semana. Vamos meditar nessa palavra. Porque Deus pode realizar milagres nas nossas vidas. Ele tem sonhos de amor para cada um de nós. E a gente precisa acreditar que Ele é capaz de realizar esses sonhos. Amém?